Olá, tudo bem para você que está nos acompanhando? Vamos começar agora mais uma live aqui da Vox2U, hoje com uma participação super bacana, que é da psicóloga Priscila Andrade. Nós vamos continuar falando um tema que a gente tem em outra live aqui no feed da Vox, que é a comunicação não violenta. Esse tema é super importante, é um tema que a gente vem buscando desenvolver aqui na Vox, com até o desenvolvimento de uma comunicação mais empática, uma comunicação mais assertiva. Vamos retomar hoje com uma perspectiva um pouquinho diferente. Presença, a Priscila. Olá. Seja bem-vinda, Priscila. Vou arrumar aqui a minha... Muito obrigada. Deixa eu tentar ajustar aqui câmera. também. A hora que a gente entra, sai todo o foco planejado. Sai, né? A gente se ajusta tudo e não dá nada certo. Peraí, deixa eu tentar vir um pouquinho mais para trás. Aí, acho que deu. Aí, vamos lá. Boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal. Bom que deu certo esse nosso encontro. Mais um, né? A gente vive se encontrando aqui pelos corredores do Macaé Trade Center. Mas hoje, então, com um tema especial para guiar essa nossa conversa, para guiar esse nosso bate-papo, né? Você já me contou que a comunicação não violenta é uma das bases de estudo que você tem para fazer o seu trabalho, né? Então, se apresenta aí para quem não conhece, para o pessoal da Vox. Eu sou facilitadora de oratória aqui da Vox2U. Então, se apresenta você também, fala um pouquinho do seu trabalho, Priscila, aí, por quê, né? Da onde surgiu essa ideia da gente conversar sobre a comunicação não violenta? Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Acho que é um tema bem importante mesmo para a gente conversar, debater e, mais do que fechar algo, abrir para a gente compreender coisas diferentes a partir da comunicação não violenta. Comunicação não violenta, e aí fui ampliando vários outros conceitos e percepções. Meu nome é Priscila Andrade, eu estou psicóloga há 6 anos, faz 6 anos agora, faz um mês que fez 6 anos que eu estou psicóloga, e no percurso da psicanálise há 3 anos. Sou psicóloga clínica, né? Então atendo na clínica, pertinho da Vox, um andar embaixo, no Instituto Plenamente. Então sim, nos encontramos nos corredores, né? E esse tema, essa temática da comunicação não violenta é algo que me chama atenção, porque nos faz questionar alguns pontos. E a psicanálise me trouxe um pouco disso também, né? De questionar tanto o saber quanto o não saber. Ok, você sabe alguma coisa, mas vale questionar isso, e vale questionar o que não sabe também. E a comunicação não violenta, ela traz para que a gente pare para pensar um pouquinho para além desse nosso contexto social, do que a gente compreende como violência. Porque se a gente para pensar assim, ok, vamos pensar numa situação violenta, num contexto violento, né? Uhum. Então, se eu pedir para que cada um aqui imagine uma situação de violência, provavelmente vai ser algo de agressão verbal, de agressão física, né? Um xingamento, algo bem caricato mesmo de violência. Mas a comunicação não violenta, ela faz com que a gente olhe para as sutilezas, para que a gente olhe para os detalhes da violência, do dia a dia mesmo, né? E quando a gente para pensar que todos nós somos atravessados pelo social, né? Então não tem como a gente deslocar. Eu sou um sujeito separado do social. Não tem jeito, não tem como. Nós somos atravessados por um social. E a comunicação não violenta traz esse conteúdo de que somos violentos, precisamos olhar para isso. A gente para e fala, opa, mas eu sou violento? Mas eu não faço isso, eu não saio xingando todo mundo, eu não bato ninguém na rua, né? Eu não faço esse tipo de coisa. Mas se a gente olha para a essência, se a gente olha para o sutil, a gente consegue observar de que sim, somos violentos.
E a CNV, a comunicação não violenta, né, ela traz para que a gente olhe até nesse quê de cordialidade. Tem um livro bem interessante que é Raízes do Brasil, que é um filósofo que escreveu, é o Sérgio Buarque de Holanda, e ele traz esse contexto, né, do homem cordial e traz como uma crítica mesmo, de que até na cordialidade você pode ser violento. E como que se dá isso? Fala assim, nossa, mas uma pessoa, né, cordial? Como assim essa pessoa é violenta? O sujeito ele é violento quando ele não respeita a individualidade do outro, não respeita a liberdade do outro. E esses dias eu estava vendo um vídeo da Maria Rita Kiel e ela comentava inclusive sobre esse livro, muito interessante. E aí ela dá um exemplo que eu vou compartilhar para clarear um pouquinho. Ela estava no Carnaval do Rio de Janeiro e tinha um restaurante que ficava aberto, né, das 11 até meia-noite, uns horários meio malucos para compreender ali o Carnaval do Rio de Janeiro e conseguir dar conta do movimento. E aí ela foi no café da manhã, encontrou o garçom, conversando com o garçom, e aí depois, no outro dia, voltou mais à noite e era o mesmo garçom que estava ali. E aí ela parou, foi conversar com ele e falou, mas você não estava aqui ontem? Na hora do almoço? Você está aqui ainda? Qual que é a tua folga, né? Qual que é o teu horário de folga? E ele falou assim, não, tá vendo aquele banco ali? A gente reveza para dormir um pouquinho, mas é porque o patrão é muito bom. Quando minha esposa ficou grávida, ele levou minha esposa no carro dele para o hospital. Ele é muito bom. Então, tudo bem ficar aqui, tudo bem passar a noite aqui, não ir para casa, tirar folga uma vez por mês, porque meu patrão é muito bom. E esse discurso, né, de que a outra pessoa é muito boa para mim, então tudo bem eu relevar algumas coisas, mesmo eu não estando confortável, mesmo eu estando desconfortável, né? Mesmo tendo que dormir num banco, né, revezar esse descanso, entre aspas, né? Porque a outra pessoa é muito boa. Então, a comunicação não violenta, esse conceito traz para nós essas sutilezas de olhar até as nossas formas cordiais de agir, né? Aquelas pessoas que são passivos agressivos, né? Que existe esse termo. O que é um passivo agressivo? É aquela pessoa que vai no jeitinho, né? Que vai, mas você não vai fazer isso por mim? Poxa, mas tem certeza? Não vai mesmo? Sabe, aquela tentativa de algum jeito fazer com que a sua opinião prevaleça, independente do que o outro acha ou não, independente do que o outro compreende ou não como correto, como bom, como importante. E a CNV traz isso para a gente avaliar nos detalhes. Tá, então deixa eu ver se eu entendi aqui, se eu acompanhei. Esse exemplo que você trouxe, então, né? Então, mesmo eu falando algo aparentemente positivo, delicado, suave, ainda assim entraria em uma forma de comunicação mais violenta por conta dessa coerção ou dessa chantagem emocional, como você falou, de não vai fazer isso. Então é nesse sentido, são nessas entrelinhas que a gente pode entender que existe algum nível, algum grau de violência, como você falou, que não é a física, que não é nem tanto aquela agressiva, mas ainda assim é algum tipo de comunicação violenta, seria isso, mais ou menos? Isso mesmo, né? São essas entrelinhas aí que a gente precisa parar e observar. É interessante você comentar sobre isso, Gabi. Quando a gente observa relacionamentos abusivos, né? Tem aquele ciclo da violência, que é um ciclo até bem divulgado, né, nas mídias, enfim, de que o agressor ele não começa agredindo fisicamente, né? São pequenas ações, pequenas palavras, até que vem a agressão, mas aí ele volta para aquele ciclo de dar presentes, de ser gentil, de ser cuidadoso, mas é um cuidado tão excessivo que não permite que a pessoa tenha outros contatos, converse com outras pessoas. Ele quebra
a liberdade dessa outra pessoa. E isso que caracteriza a violência, né? De você tirar a possibilidade da outra pessoa escolher por ela. Não porque você está fazendo com que ela se sinta mal e aí, poxa, né? Tá bom, eu vou fazer porque você está pedindo, eu fico chateado se você não fizer. Entendi. E acho que é interessante a gente pensar, só para complementar esse primeiro momento, né? Quando a gente pensa sobre comunicação não violenta, e de novo sobre os detalhes, a gente entra em mais um impasse, que é a impossibilidade da linguagem. O que isso quer dizer? De que por mais que, né, nós duas estamos conversando aqui, eu sou formada em psicologia, tenho muito conhecimento teórico, você em comunicação, muito conhecimento teórico, na hora da fala, da comunicação, do colocar em palavras, a linguagem não dá conta. A linguagem não dá conta de todo o conhecimento, nem de todo o sentimento. E isso a gente vê na clínica mesmo, né? Às vezes chega um sujeito tão angustiado, ele fala, nossa, eu tenho um negócio aqui. Mas o que é isso? Fala, eu não sei, é um negócio aqui. E essa impossibilidade da fala, da linguagem, é um dos meios que a gente vai para a violência. Porque eu não consigo falar, eu não consigo exatamente explicar o que eu estou sentindo, o que eu gostaria que o outro fizesse, então eu vou persuadir, né? Eu vou usar essas artimanhas para fazer com que o outro faça o que eu gostaria. Entendi. Interessante você comentou isso. Eu sempre falo aqui que a regra, na verdade, é a não comunicação. Que o meu orientador do mestrado tinha essa posição. Eu acho muito interessante, no sentido, não, nem só no sentido de não dizer, mas de não entender a mesma coisa, de eu falar algo, você entender de outra forma. Ou nesse sentido que você falou, aquele clássico, não foi isso que eu quis dizer, mas os desentendimentos também entram aí. Ou você trouxe até alguma questão de mágoa, ou de nem perceber que está agindo, ou que está usando uma comunicação violenta nesse sentido que você trouxe, que é algo bastante diferente, que talvez a gente não tenha parado para pensar, né, do quão violenta é uma ação quando usa uma comunicação nesse momento, dessa forma, assim, mais com alguma chantagem, ou querendo trazer algo para outra pessoa. E você falou da impossibilidade da comunicação, e já fiquei pensando aqui justamente no esforço que aqui no curso, por exemplo, a gente faz de como a gente ajuda essa pessoa a entender tudo que a gente está falando, vai trazer gestos, vai trazer expressão facial, o tom de voz, né? Você falou, essa é uma coisa, é um negócio, então a gente vai dar algum exemplo, né? Sempre vai buscar esse entendimento com a maior forma de recursos possíveis, mas nem sempre é possível mesmo, isso que você falou, a linguagem, né? Por isso que a gente fala, linguagem e comunicação não são necessariamente a mesma coisa, elas estão ali muito próximas, mas são coisas diferentes. Bacana, interessante. E Pri, você trouxe alguns exemplos de algumas situações assim de violência e logo o chamar a atenção para pensar na violência, eu concordo totalmente com você. A gente pensa em sangue, a gente pensa, né, em jornais sensacionalistas e não pensa nas pequenas violências do dia a dia. E é isso que está muito próximo da gente, né? Quando a gente para pensar. E é muito interessante pensar sobre isso, porque normalmente a gente faz uma assimilação com o que está distante, né? Uma guerra, por exemplo, que bom que não tem no Brasil esse tipo de guerra que a gente visualiza lá fora e fala, nossa, então eu não vivo num país violento, eu vivo num país pacífico. Mas se a gente começa a trazer para cá, pro menor, né? Não pensar no grande, não pensar no macro, mas pensar no micro mesmo, a gente consegue observar com mais detalhes até as nossas atitudes, né? Sim, e existem várias formas de praticar essa violência por meio da comunicação, não é? Hoje mesmo eu estava ali mexendo no Twitter e vi uma moça negra comentando que a manicure dela fez aquele comentário de nossa, meu marido é tão lindo, ele é loiro dos olhos verdes. Né? E veja, isso é o elogio
de uma parte acaba trazendo essa comunicação violenta e racista mesmo de outra parte, não é? Para a pessoa que fala, isso talvez seja sutil, né? Para moça que postou, né, que ouviu isso, soou extremamente agressivo, né? Porque é realmente o racismo estrutural que se fala, né? Aquela padrão de beleza comparado a uma pessoa branca, loira de olhos azuis ou verdes. Isso também é violento, né? Sim, quando a gente pensa nesse, né, de que nós somos, sim, né, transpassados ou perpassados pelo social, entra nisso, Gabi, né, de que por mais que eu acho que eu não tô sendo violenta, poxa, mas eu só gosto de uma pessoa de olho azul, o que que tem a ver? Né? Eu só acho bonito. Mas vamos questionar isso. Por que que esse é o padrão bonito? Né? Então, esse questionar o micro é justamente para a gente compreender que tem uma estrutura por baixo. Né? O racismo estrutural, quando a gente observa o machismo, né? Os preconceitos que a gente observa, que a gente consegue descrever quais são, em determinados contextos não dá para abrir para discussão porque não é perceptível. Não, mas imagina, claro que não, isso não existe. Isso é no passado, agora isso não existe mais. Mas se a gente parar para observar nesses detalhes, e de novo, né, quando a gente observa na liberdade da outra pessoa, quando de algum jeito eu estou ferindo isso, né, eu estou ferindo a possibilidade da outra pessoa assumir uma posição de escolha, uma posição de um sujeito que eu posso escolher independente do que vão dizer sobre mim, é uma forma de violência. Né? Então eu não posso escolher se eu vou sair de mãos dadas ou não com uma pessoa porque eu posso correr o risco de ser agredido na rua. Não se tem essa escolha em alguns contextos, né? Quando a gente e aí vai para a agressão mesmo, aquela agressão que a gente conhece, né? Mas percebe que são as sutilezas e para a gente chegar nesse macro, nessa agressão de alguém morrer pela cor da pele, pela orientação sexual, é porque começou no pequeno. Né? Porque em casa já foi falando sobre isso, num outro contexto foi desenvolvendo, foi aparecendo o ódio, foi aparecendo não gosto tanto, prefiro o outro. Então é muito delicado quando a gente começa a pensar e perceber sobre essas microviolências, bem entre aspas, porque todo tipo de violência é um tipo de violência, né? Mas que vão aparecendo de formas sutis, mas de que o resultado nunca é positivo. Sabe que eu estava pensando agora de uma forma bem legal de ilustrar isso para quem está acompanhando e está querendo entender um pouco essa discussão e essa sutileza. Eu vi recentemente uma propaganda, se eu não me engano, do governo da Bahia, que trazia assim, a mulher numa reunião. E ela falava assim, olha, o homem vai ficar explicando o que eu falei só porque eu sou mulher. Né? Aí tinha o cadeirante, numa entrevista de emprego. Ele falou assim, ele vai dizer que não tem vaga, mas eu sei que tem, é só porque eu sou cadeirante. E aí chega ao ponto de uma pessoa dizer, olha, ali na esquina eu vou ser morta só por eu ser trans. Eu acho que é um pouco isso que você está falando, né? São aquelas violências pequenas ou sutis, né, que tenta se esconder, né, que vão subindo de nível mesmo até o ponto de chegar a uma agressão física ou algo mais fatal. E aí, então, Pri, eu me pergunto, você falou da questão de até onde vai ou até onde eu acabo entrando no espaço, na liberdade, na escolha do outro, esse considerar o outro, levar o outro em consideração, pensando que a comunicação é, no mínimo, uma via de mão dupla, seria mais ou menos um começo, um caminho para pensar na não violência, já que o tema da gente, a gente falou bastante da violência, então vamos pensar na comunicação não violenta, né? Ouvir o outro, ou dar esse espaço, ou a questão da empatia seria talvez um ponto aí de partida para essa comunicação não violenta, é isso?
E eu acho que é legal a gente pensar sobre até a palavra que o Marshall usa, né? Quem desenvolveu essa estrutura foi Marshall Rosenberg. Eu até ouvi um pouquinho no começo que você comentou da live com a Larissa, né? Que eu achei fantástico, acho que é muito importante quem se interessa pelo tema de dar uma revisitada. Essa não violência, percebe, a gente estava falando agora há pouco sobre a impossibilidade da linguagem, né? E ele não usa o que é, ele descreve o que não é. Então vamos partir daquilo que a gente já conhece, né? A gente tem uma sociedade violenta, então vamos partir disso e pensar em construir algo que não é isso. Tá. E é tão interessante porque quando você comenta sobre empatia, né? Normalmente a gente fala, empatia é se colocar no lugar do outro. E aí te pergunto, é possível se colocar no lugar do outro? Né? Porque às vezes é difícil a gente se colocar no nosso lugar, de perceber as nossas questões. Sim. E isso, assim, num processo de análise, por exemplo, lá no consultório clínico, observa-se isso. Né, eu quero me conhecer, eu quero saber o que tem por trás de tudo isso que eu não conheço ainda. Então, como que eu vou me colocar no lugar do outro? E é interessante porque a empatia para a CNV é um pouquinho diferente disso. Assim. É um perceber de que eu tenho necessidades e que você tem necessidades que precisam ser supridas, que são aquelas necessidades universais, né, que a Lari comentou na primeira live, que é aquele, o respeito, o cuidado, o alimento, o descanso, o lazer, são necessidades que todos nós temos, independente de contexto social, de contexto econômico, da cor da pele, da religião, independente de qualquer coisa, todos nós temos essas necessidades. E essa empatia para a comunicação não violenta parte disso. Mais do que me colocar no seu lugar, né? Mas é reconhecer que temos isso de familiar, que temos isso de semelhante. E partindo daí é um pouco mais fácil, né? É um pouco mais fácil até de construir algo novo. E acho que é bem interessante esse ponto de empatia, né? Porque mostra essa possibilidade, Gabi. As possibilidades dentre as impossibilidades, né? Tem tanta coisa que a gente não consegue dar conta, a gente não consegue mudar uma estrutura social assim. A gente não consegue, né? Vou tirar a violência agora. Pronto, todos vamos praticar a comunicação não violenta. Não é assim, não é tão simples. Mas mesmo frente a essa impossibilidade, a gente dá um jeito de fazer alguma coisa com isso. Né? É isso importante, acho que até comentei com isso com a Larissa, né? São as pequenas coisas, talvez é o que está ao nosso alcance. Né? Como eu falei, a gente não tem muito como garantir, por exemplo, que o outro vá responder de uma forma tranquila, amigável também. A gente consegue garantir o que a gente faz. E eu fiquei pensando no que você está falando, do que nós temos de familiar, né, o que passa por todos, que é basicamente o que é comum. Né, o que é comum a todos, o que é comum. Você falou do social e o comum. E é basicamente essa a própria definição de comunicação. A comunicação, além do pôr em comum, lá da origem, uma das possibilidades de origem da palavra, a gente tem essa possibilidade de pensar em conviver, em compartilhar, em o que nós temos em comum, nós comunicamos. Eu até brinco quando eu dou aula de comunicação que não se sabe muito se a gente é social por conta da comunicação ou se a gente comunica por conta do social, porque é algo que está relacionado, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então, acredito que se a gente pensar talvez em como buscar uma comunicação não violenta, a gente também está fazendo um pequeno passo para buscar uma sociedade menos violenta, né? Talvez com pequenas ações, pensando que a gente precisa de ações grandes também, né? Ações de políticas públicas, claro, mas assim, o que está ao meu alcance? O que está ao meu alcance, basicamente, são as minhas ações e a minha comunicação, que também
eu tenho uma perspectiva de estudo que é assim, quando dizer é fazer. Ou seja, o que a gente fala, falando, eu também estou fazendo coisas, eu também estou atuando no mundo. Como você falou, você que é psicóloga sabe o efeito que as palavras têm. Muitas vezes algo que a gente escuta na infância, a gente acaba internalizando e carregando para a vida adulta, e isso nos motiva ou nos prejudica em muitos pontos. Então, a palavra dita, ela não é algo tão simples, ela é super importante. É por isso que ela precisa ser dita de uma forma assertiva, clara, empática, não violenta. Então, por isso que todos esses elementos da oralidade, né, ou da escrita, eles contribuem para um agir social, um agir no nosso dia a dia, um agir no mundo. E enfim, a gente falou aqui, eu até tinha anotado, para não esquecer quais são aqueles 4 passos da CNV, né, que a Larissa contou para nós na live passada. Eu queria só que você resgatasse um pouquinho eles, né? Observação, sentimento, necessidade e pedido, se eu anotei direitinho. Anotou direitinho. E esse passo a passo, assim, para pensar a comunicação, ou para pensar isso no dia a dia, né? A gente já comentou aqui, e dá para ver que é um conceito que é muito simples e ao mesmo tempo muito complexo. Então, como trazer isso mais claro mesmo, mais passo a passo, assim, para a gente colocar em prática? Tá bem. Bom, vamos lá então por partes. Vai por partes, porque eu falei demais. Não tem problema, é ótimo, vamos conversando. E é engraçado, né, porque a gente até monta um script, né, vamos conversar sobre isso, né, vamos nos organizar para falar sobre isso, mas percebe que a comunicação não segue uma regra, não segue esse padrão, né? Vão vindo exemplos, vão vindo ideias, vão vindo lembranças, e a gente vai comunicando da forma que dá, né? Algumas coisas se perdem ali da organização, mas tá tudo bem. Eu converso, até falo isso para os meus alunos, aquele improviso programado. A gente tem uma estrutura, a gente quer falar sobre isso, pensamos o que é importante falar. Mas a comunicação, ela é dinâmica, vão aparecendo coisas, daqui a pouco alguém coloca uma pergunta aqui na própria live, a gente vai pensando, lembrando de outros exemplos, ou enfim, o celular pode dar pane, várias coisas podem acontecer, e a gente vai trabalhando com esses outros elementos, né? É legal a gente sempre ter, como você falou, o script para eu saber o que está acontecendo, mas a gente sempre vai para um lado e vai para outro. O importante é ficar dentro aí da proposta, basicamente, né? Mas, sim, enfim, nós vamos nos organizando. Sim, bom, vamos lá. Essa questão dos 4 passos, né, que o Marshall traz, é uma tentativa de, né, aquele vamos tentar. E é engraçado que todo mundo adora um passo a passo, né? A gente adora 5 formas de ficar rico, 10 passos para acabar com a ansiedade, né? Todo mundo adora isso. E ele trouxe esse passo a passo de, ok, como então eu posso desenvolver ou tentar, né, desenvolver uma comunicação não violenta? E aí são esses 4 passos, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. A observação, o que é? É você observar sem julgar o que está acontecendo. E o que é bem difícil, já começa por aí, né? O exemplo que você trouxe, né, da pessoa bonita porque tem olhos claros, por mais que seja sutil, é um tipo de julgamento. Sim. Né? É uma pessoa de olhos claros. E a gente é ensinado a julgar também, né? Sim, é algo ensinado, exatamente, né? Ensinado tanto pelos pais, pela nossa base ali, quanto pelo social, né? Claro. É algo que aprendemos desse jeito. Mas uma primeira tentativa é esse observar o contexto, observar a situação, né? Por exemplo, está todo mundo em home office, né? Ou a maioria das pessoas, algumas já estão voltando, que bom que as coisas estão voltando ao lugar, mas num primeiro momento, todo mundo dentro de casa, a maioria das pessoas dentro de casa. Estou aqui estudando, meu vizinho começa com a furadeira. Sempre.
Sempre. Eu moro perto de uma escola, direto as crianças começam a gritar, uma gritaria, e aí tem que dar um jeito, né? Então, o primeiro passo, o que que é? É observar o que está acontecendo. Uhum. Observar que eu estou tentando estudar e que meu vizinho começou com a furadeira. Tá. E aí, qual que é o segundo passo? É observar, então, o que que eu sinto em relação a isso. Mas aí, de novo, né, o Marshall dá esses passos a passos, mas sempre tem e aí, né? Observar sem julgar, e aí vem o sentimento, mas para você reconhecer o seu sentimento, você tem que aprender a reconhecer sentimentos. Uhum. Que é um outro ponto, né? Uhum. Às vezes a gente sente uma coisa no estômago, ai, nossa, tô com borboletas no estômago. Mas o que que são essas borboletas no estômago? É positivo ou é negativo? É ansiedade ou é porque você está preocupado com alguma... O que é isso que você está sentindo, né? Então esse se perceber, perceber o sentimento também não é uma tarefa fácil, né? É saber dar nome. Não. É saber discriminar o que eu estou sentindo. E aí depois vem um outro passo, que é a necessidade. A necessidade enquadra naquilo que a gente comentou um pouquinho antes das necessidades universais, né? De tentar observar qual que é a minha necessidade naquele momento e qual que é a necessidade da pessoa que está me causando algum tipo de sentimento. Então, nesse exemplo do estudo, né? A minha necessidade é estudar. A minha necessidade está aqui, de me desenvolver intelectualmente. A necessidade do meu colega, do meu vizinho, por exemplo, é de suprir a necessidade de arrumar a casa, de organizar, de ter um lugar adequado, de ter um lugar harmonioso, e é um horário que ele tem para fazer isso. Mas isso, percebendo as necessidades, não anula o meu sentimento. Eu vou continuar incomodado com o barulho, né? Sim. E aí vem o pedido. E o que é o pedido? É um resumão de tudo isso. O que eu vou fazer com o que eu observei, com o meu sentimento e com o que essas necessidades de todo mundo aí, né, para tentar organizar tudo isso. E aí que eu posso ligar para meu vizinho, converso com ele e falo: oi fulano, olha, eu estou tentando estudar aqui e o barulho está bem alto. Você acha que consegue esperar por uns 30 minutos até eu finalizar esse meu estudo e depois continuar? Acha que é possível? Percebe? E que assim, nesse exemplo, né, um exemplo que imagino que muita gente passou no meio dessa pandemia, é um exemplo mais simples, mas se a gente transmitir isso para tudo que acontece na nossa vida, não é tão simples, porque os nossos sentimentos é o que bagunça tudo. É uma questão até de autocontrole, eu acho. De Sim. paciência, de autocontrole. Eu acho que paciência foi uma palavra que eu usei bastante com a Larissa. Falei, gente, tem que ter aquele conta até 10, porque assim, se a gente deixar esse sentimento aflorar sem parar aí pra pensar, eu vou sair xingando o vizinho. Vai. Eu vou fazer alguma coisa depois, provavelmente vou me arrepender, vou ter que pedir desculpas, né? Mas... E tudo bem também, né? Que bom que existe a possibilidade de arrepender e pedir desculpas. Mas sabe, Gabi, que é interessante pensar, assim, eu gosto de diferenciar sobre afeto, sentimento e emoção. E acho que é importante trazer isso aqui. Tá. O afeto é o que vem de fora e me afeta, né? É o que vem do externo. Então acontece alguma coisa e vem e eu sinto aquilo. E o afeto, ele pode se deslocar para muitos lugares, né? Para o desconforto, para a dor, para a angústia. É o que me afeta. Tá. O sentimento é uma modulação social. Como assim? Vem algo de fora, mas a forma que eu vou sentir, ela pode ser diferente dependendo de onde eu estou. Tá. E um exemplo... Por exemplo, faz alguns dias minha família estava aqui em casa e aí já era tarde da noite, estava eu, minha irmã, minha mãe e minha sobrinha papeando, rindo, falando de um monte de coisa. E aí a gente começou a ver umas piadas, aquelas piadas bem sem graça, assim, de toque-toque, sabe? Aquelas piadas que não tem graça. E a gente ria
tanto. Era tarde da noite, a gente rindo, assim, às 4, rindo. E percebe que é o lugar, é o ambiente. Talvez se eu lesse essa piada no ônibus, eu não ia rir. Né? Se eu estivesse num outro contexto, eu ia olhar e falar assim, nossa, que piada. E é tão interessante porque o sentimento é isso que modula de acordo com o lugar que a gente está, né? Modula de acordo com o social. Uma piada contada aqui no Brasil talvez tenha um efeito diferente da mesma piada contada nos Estados Unidos. São contextos diferentes. Então, o afeto é o que vem de fora e me atinge. O sentimento é isso que eu sinto, mas depende de onde eu estou, como eu estou e com quem que tá, né? Com quem eu estou. E a emoção é o destino que eu dou para isso. Como que eu vou reagir? Né? Eu vou rir pra caramba, né? Eu vou rir discreto, eu vou chorar muito, eu vou chorar quietinho. Então, é importante que a gente perceba isso e consiga discriminar tudo isso, porque lá, naqueles 4 elementos, né, da observação, sentimento, necessidade e pedido, o sentimento também é modulado. Então, se eu estou num contexto em que está todo mundo bravo, todo mundo gritando, todo mundo, né, exaltado, vai ser muito difícil de eu conseguir contar até 10 e fazer um pedido empático. Então, esse detalhe é muito importante a gente pensar, né? E aí, pensando na sua pergunta de o que fazer com isso, né? Ok, pensamos, abrimos em vários pontos aqui. E aí, a pergunta que não quer calar, me ajuda. 4 passos de comunicar de forma não violenta, né? Olha, gente, então vamos lá. Não quero decepcionar vocês, mas não tenho 4 passos de como comunicar de forma não violenta. É algo que a gente precisa pensar um pouco mais, Gabi. Eu gosto de puxar isso para mais do que entregar pronto. Porque a gente vai construindo. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para ti. Sim. Não necessariamente vai funcionar para uma outra pessoa que não está aqui em Macaé, por exemplo. Então, acho que o primeiro ponto, se fosse para mostrar um passo a passo, né, é perceber que para você se abrir para o outro, você precisa sair de si primeiro. É permitir saber que não sabe. Sabe aquele negócio assim, eu não sei tudo. Eu não vou saber tudo, não vou ter todas as informações, não vou ter todas as respostas. Então, é possível me abrir para o outro. É possível me abrir para ouvir o que o outro tem a dizer. E quando a gente fala em comunicação, que você até trouxe essa questão do compartilhar, né? A gente tem que sair desses 2 monólogos, né? Que normalmente quando a gente tá numa discussão, eu não tô escutando o outro, eu quero responder ele. Ele me disse alguma coisa, vou responder isso daqui, porque ele me disse. E aí é só eu falando e você falando. Sim. Eu falando e você falando. São 2 monólogos ali e que não vai em lugar nenhum. Então, talvez o que fazer com isso seja sair de si, né? Se permitir saber que não sabe e ouvir o que o outro tem para dizer. E construir algo juntos. Interessante você tocar nesse assunto. Essa semana mesmo eu dei aula sobre ouvir na essência. Eu falo que no curso de oratória a gente fala tanto em como falar, né, que chega um momento que, opa, mas como é que você está ouvindo? Se você está ouvindo, porque é o que você comentou, a comunicação é algo muito mais amplo, ela é além de mim mesma. Então eu preciso trazer um pouco para fora. Eu sou como você, de não gosto muito das receitinhas prontas, né? Mas a gente, assim, também, quando acaba trazendo assuntos muito complexos e fica numa discussão muito abstrata, o que acontece é que daqui a pouco tá ali as pessoas que estão acompanhando a nossa discussão pensando, tá, mas e disso tudo que vocês estão falando, o que eu posso fazer? O que é possível para mim sair agora fazendo? Então, nesse sentido que a gente falou, de você colocar a percepção, a escuta, a empatia também, né? Apesar de ser algo, como a gente falou, é um pouco mais complexo que isso, mas são pequenos passos, aquela paciência, se exercitar,
até os 4 passos do Marshall, eles ajudam a você ter que se obrigar a parar um minutinho antes de sair verbalizando aquilo que você está sentindo, ou a emoção, aí agora não sei, já me perdi nas 3. Mas é basicamente o que fazer com isso antes de expor. Antes de expor, como você falou, a minha opinião, o meu sentimento, o que quer que seja. Acho que o parar, dar um passinho atrás para fazer essa observação, para responder, eu acho que é bem interessante. E como você falou, antes de eu me preocupar com o que eu tenho que falar, eu preciso entender o que o outro está falando para mim também. Uhum. Sim, exatamente. E é muito interessante quando a gente pensa sobre isso, né? O que fazer, porque é uma ação, é um movimento e ele precisa ser consciente, né? Porque a gente já está incluído numa estrutura. Então, para sair dela, tem que ser um movimento consciente. E não é sempre que é fácil, né? Normalmente não é fácil sair de um lugar que é cômodo. Você precisa se posicionar para aquilo, né? E arcar com as consequências, como você comentou. Talvez em algum momento a pessoa receba bem o seu pedido e entenda o que você está querendo dizer. Mas em outro momento, outra pessoa vai sair xingando, gritando, brigando e fazendo todas as outras coisas, né? Então, talvez, para trazer um pouco mais clareza, né? Esse um passo atrás e reconhecer de que precisa ser consciente essa mudança e sempre lembrar dessa impossibilidade, sabe, Gavi? Eu acho que isso é muito importante, de saber que nem sempre a gente vai dar conta. Claro, claro. Nem sempre vai sair exatamente do jeito que eu estruturei, do jeito que eu pensei, né? E às vezes é frustrante, porque é trabalhoso, né? Você parar, respirar, fazer o processo e tomar uma decisão, ou falar alguma coisa, ou conversar com alguém. Mas é por isso que a gente sempre pode voltar, a gente sempre pode voltar e pedir desculpas, a gente pode voltar e falar, olha, eu queria conversar sobre aquele assunto que ficou mal resolvido, será que a gente consegue falar de novo sobre aquilo? E tenta, né? Faz as tentativas, é possível fazer isso. Eu ouvi uma frase uma vez do Jorge Cesarino, ele é incrível, eu gosto muito dele, que ele falou assim, entre duas impossibilidades da vida, que é estar vivo e morrer, existe a possibilidade da escolha. E eu achei isso tão lindo, porque de fato tem duas impossibilidades, que não tem nada que a gente pode fazer. A gente está vivo e a gente vai morrer. Mas no meio disso, a gente pode escolher, né? E o fazer escolhas é esse movimento consciente mesmo. Olha, eu achei aqui, peraí, deixa eu ver quem está falando aqui, a Mayara. Colocou uma pergunta bem bacana que eu acho que faz bastante sentido da gente trazer, que é uma dúvida mesmo, né? De como os pais podem exercitar a comunicação não violenta com as crianças, né, por causa daquela linha entre o que ceder a tudo, ouvir o que a criança está pedindo, o que ela está comunicando, às vezes aquela mãe, como agir isso. A gente até falou da questão, às vezes a gente escuta algumas coisas na infância, isso carrega. O que você pode falar para a Mayara sobre isso? Comunicação não violenta com as crianças, é uma perspectiva, né, mais específica de tudo isso que a gente está falando. Sim. Bom, acho que é muito importante a gente pensar que as crianças estão absorvendo tudo o que os adultos estão fazendo, né? Então, mais do que um comunicar pontualmente, é a sua forma de agir no dia a dia, né? É aquele famoso lá, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? É muito delicado isso. Então, talvez como conversar com as crianças vai depender da idade, né? E tem todo um estudo sobre isso, tem profissionais que podem até explicar de forma mais clara e mais específica sobre esses detalhes de idade, mas o ideal é ouvir o que a criança tem, ouvir a necessidade da criança naquele momento, né? Às vezes está no momento de birra, mas está de birra por quê? Né? Às vezes a gente escuta, eu já ouvi de mães de primeira viagem que dizem que de acordo com o choro do bebê, vai percebendo qual que é a necessidade da criança. Se é fome, se tem que trocar fralda ou se quer dormir. É mais ou menos isso. Eu achei interessante o que você disse de dar um passo atrás, que é o saber que não sabe. É ouvir do outro.
tirar essa ideia de, ele tá assim porque brigou na escolinha. Peraí, mas vamos ouvir, será que é isso mesmo? Né? Então, talvez essa comunicação não violenta com crianças seja comunicação não violenta com todo mundo, de ouvir o que o outro tem a dizer. Mesmo uma criança, ela tem o que dizer. Né? E acho que o maior cuidado, Gabi e Mai, seja nesse sentido de não necessariamente só pontuar a sua vontade. É claro que precisam das limitações, né? Precisam desses limites, a criança precisa de limites para crescer, a gente precisa aprender sobre isso, né? Mas pontuar e ouvir mesmo isso, o que o outro tem, né? Para falar sobre. Então, acho que esse seria um ponto importante aqui da comunicação não violenta com crianças. Bacana. E quando você estava falando desse assumir que não sabe, esse se perceber, fiquei pensando que uma das coisas que a gente usa aqui no curso com relação à oratória e que faz sentido com a comunicação não violenta também, é pensar nos níveis de aprendizagem, de que a gente faz muitas coisas inconscientemente, como você falou, porque a gente tem aí uma bagagem de vida que nos trouxe a pensar, a falar e agir dessa forma, né? Então, começar a observar isso, né? Talvez o primeiro passo para pensar a comunicação não violenta seja eu observar como eu estou fazendo, né? Como está se dando a minha própria comunicação com as pessoas em vários momentos, em momentos de alegria, de tristeza, de estresse, com o filho, com o vizinho, como você trouxe. E perceber que às vezes eu falei, eu julguei, eu pensei em algo que não seja tão adequado, ou que realmente tenha aí uma carga de violência simbólica ou sutil que eu não tinha percebido. E aí a gente vai passando por esse aprendizado consciente, de a próxima vez que eu falar ou que eu pensar nisso, aqui não. É melhor eu repensar ou refazer, ou então eu já penso, preparo antes de falar. Você vai exercitando uma comunicação mais empática, basicamente, no dia a dia, até que ela se torne a inconsciente, até que você traga a comunicação não violenta como prática cotidiana e você não precise mais ficar fazendo o exercício de se corrigir o tempo todo. Não sei se faz sentido isso para você aí na área da psicanálise. Acho que é importante pensar, né, sobre as questões inconscientes. A gente... não sei se usei o termo certo aí. Não, mas faz sentido pensar, assim, a gente nunca vai ter controle sobre isso, né? Quando a gente pensa sobre os conflitos, e aí quando pensa nesse que é psicanalítico mesmo, né? Dentro de nós existe um conflito de escolha, inclusive, né? Aquela questão do id, ego, superego, que eu acho que todo mundo já ouviu alguma vez, né? Que é o id é o inconsciente, é aquilo que eu não tenho acesso e que ele quer fazer o que me dá prazer e pronto, acabou. O ego é o eu, são as escolhas que eu faço. E o superego tem muito do social. Isso não pode, isso vai dar errado, isso é proibido. Então, o eu, ele vive num eterno conflito de eu vou fazer tudo que eu quero, que eu desejo, que eu gosto, ou eu tenho que olhar para o social e pensar isso eu não posso, isso é errado, isso é proibido, isso eu não sei o quê. Eu tenho que juntar tudo isso e fazer uma escolha. Então, só nessas pequenas escolhas nós já vivemos em conflitos. E interessante quando a gente pensa no comum, todo mundo está vivendo isso, Gabi. Todo mundo está vivendo esses conflitos, né? Talvez por isso que a empatia seja o quê da questão aqui. De mais do que se colocar no lugar do outro, mas reconhecer que são pessoas diferentes que podem produzir coisas juntas, né? Que pode produzir esse nós. Acho que você estava falando, estou pensando aqui, além da comunicação e a comunicação não violenta, acho que aí você, como psicóloga, e a gente aqui no curso de como comunicar, né, como falar com as pessoas, o que a gente tem em comum nessa conversa toda, falando aí do comum, é a necessidade de autoconhecimento. É a necessidade de autoconhecimento. O primeiro, talvez o passo atrás que eu falei, ou esse primeiro passo, seja autoconhecimento.
Sim. Não, e o que é fundamental, né? E aí a gente coloca sobre a fala, e você colocou muito bem, assim, né? Que falando a gente percebe muita coisa. E de fato, né, num processo de análise é isso que funciona. A pessoa fala, mesmo sem saber exatamente o que está falando, e a gente puxa, então fala mais sobre, o que é esse fala mais sobre isso? É buscar o que não sabe. É buscar aquilo, eu não sei, né? É aquele só estou sentindo um negócio. Ok, então fale sobre esse negócio. Então esse conhecer faz com que a gente tenha atitudes diferentes no mundo, né? Seja no pequeno, na sua família, ou seja com as grandes atitudes, como você disse, que também são muito importantes. E é muito fácil fazer isso com a sua orientação. 1000 pessoas falaram aqui de essa voz me traz muita paz, é muita tranquilidade, adoro, vou aproveitar e elogiar também. Acho que é muito gostoso, Priscila, sempre te ouvir, né? Ouvir, seja o seu conselho, ou o seu estudo, ou então essa provocadinha aí na sessão de análise, que você vai nos guiando, né, de uma forma muito tranquila, muito serena, estamos juntas aqui falando sobre o mesmo tema, buscando as mesmas soluções, né? Acho que até a nossa live teve um pouco desse tonzinho, né? Já vou te agradecer, porque é muito gostoso realmente conversar com você, né? Muito tranquilo, assim, está sendo um prazer para mim, né? Acho que as minhas principais dúvidas eu já tirei. O pessoal trouxe aqui algumas coisas também. Não tem mais alguma coisa aí que você queira complementar, que faltou a gente falar? Olha, acredito que não. Fomos por vários caminhos aqui, mas gostei da nossa fala hoje. Acho que abriu para muita coisa, né, Gabi? Acho que isso que é muito importante, assim. Mais do que fechar, né, alguma coisa, de que sim, é importante a gente ter as conclusões, né, mas acho que é um tema muito rico para a gente pensar sobre, né, então entendo que abrimos pontos bem importantes aqui, né, teve a live com a Larissa, que é muito bacana, de novo, quem entrou aqui depois. É legal que as duas se complementaram mesmo, né, achei que bem bacana. Eu até indiquei para alguém, falei, você se interessou nessa, assiste aquela, se interessou aquela, assiste essa, porque é o mesmo ponto de partida, mas dois pensamentos que se complementam. E basicamente com essa mesma característica de psicólogas, que é vamos jogar as perguntas, né? Nem sempre vamos dar as respostas que você aí estava esperando. Mas acho que faz parte desse processo de vou lançar as perguntas e te dar alguns elementos, e você de casa, o pessoal que está assistindo, vai buscando o seu próprio caminho. Se precisar de mais alguma orientação, né, conversa contigo aí no Instituto Plenamente, vem aqui na Vox fazer uma mentoria comigo, nós vamos continuando esse bate-papo e esse processo aí de acompanhamento de várias formas possíveis para pensar essa comunicação não violenta nos contextos aí. Claro, muito bacana. Certeza. E até pensando no respeito à liberdade, né, Gabi? Porque acho que se é algo muito fechado, talvez nem respeite tanto assim a liberdade do outro de encontrar o que faz sentido para si, né? Mas foi ótimo, amei bater esse papo contigo. Muito obrigada pelo espaço mesmo da Vox, né? Acho que é fundamental, é importante a gente saber sobre a comunicação, como comunicar, de que forma, por mais que tenham essas limitações, né, do social, da linguagem, de tudo isso que a gente viu, mas é o fazer algo apesar de. Acho que isso que é bem buscar um caminho. Maravilhoso. Muito obrigada, Pri. Essa live vai ficar salva aqui no feed da Vox, né? Depois a gente manda o link para quem não conseguiu acompanhar. Obrigada, pessoal, pelos coraçõezinhos que ainda estão subindo aqui. Que ótimo, obrigada, Nos encontramos numa próxima. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau. Boa noite.